dia 3 de setembro de 2025, falta pouco menos de 4 meses para termos que emitir notas fiscais com IBS e CBS para aqueles contribuintes que são do regime normal. E começou a bater o desespero nas pessoas que precisam fazer ali a configuração e a classificação das operações dos contribuintes, principalmente quando esse profissional não encontra a parceria do empresário, que ainda está meio cético em relação à reforma tributária. Muitas vezes não fornece as informações necessárias para fazer as classificações de CST e de C-Class-Trib. Ainda tem também ali alguns profissionais que são os céticos da reforma, mas a verdade é, daqui a 4 meses você vai ter que destacar IBS e CBS nos documentos fiscais. E considerando esse desespero que eu falei para vocês, tem gente pensando na seguinte solução. Olha, vamos fazer o seguinte: para a gente não deixar de cumprir a obrigação acessória no ano que vem, vamos destacar sempre o mesmo CST, sempre o mesmo C-Class-Trib em qualquer operação. Já que a gente não vai pagar IBS e CBS em 26, a gente está diante de um período de teste, de repente essa é a solução. Acaba o desespero, a gente destaca a informação do documento fiscal e pronto, né? Estamos tranquilos, podemos colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir e ficar tranquilo que a gente cumpriu a obrigação acessória prevista na norma para 26. Né? E isso não é uma verdade, né? Cuidado se você estiver pensando assim. Eu vou trazer aqui nesse vídeo alguns argumentos, né? Até uma analogia, até postei no Instagram essa semana falando sobre isso, mas principalmente termos que já estão constantes na nota técnica que levam a crer que o cumprimento da obrigação acessória em desconformidade com a legislação pode comprometer ainda assim você em relação ao cumprimento da obrigação, né? No fim, você não está cumprindo nada, você está ali, finge que você cumpre, que eu finge que você não vai pagar, é meio isso. Então, eu vou trazer aqui nesse vídeo argumentos para que você, de repente, ali leve para o empresário, né? Ou para que você também se convença, ou convença colegas que muitas vezes estão aí acreditando que a gente pode ficar tranquilo com essa solução. E por que essa discussão ela iniciou, né? Vamos aqui na tela para a gente conseguir acompanhar, antes da gente ir para a tabela de C-Class-Trib, vamos para o que está escrito aqui na norma, né? Na nossa Lei Complementar 214, que é ali a nossa legislação complementar sobre IBS e CBS, sobre a nossa reforma tributária. O que ela traz aqui na seção 3, no artigo 348? Observa que aqui ela deixa muito claro que existe fato gerador de IBS e CBS em 2026, tá? Porque olha só, em relação aos fatos geradores ocorridos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, ou seja, temos sim fato gerador de IBS e CBS em 2026, está muito claro aqui na norma. Só que o que ele fala pra gente? Olha, em relação a esses fatos, o que você vai fazer? O valor que você vai recolher de IBS e CBS, você compensa com o valor das contribuições, né? Então, você vai pegar o valor de IBS e CBS que você vai recolher e vai compensar esse valor com o que você deve em relação às contribuições. Obviamente, estamos falando aqui do valor principal do tributo, né? E mais à frente você vai entender porque eu estou chamando atenção para isso. E aí que ele vai a outras opções. Se você não possui débito suficiente, você pode compensar com qualquer outro tributo federal, você pode pedir ressarcimento e tudo mais. Ou seja, temos destaque, temos débito e temos pagamento em regra em 2026 para IBS e CBS. Só que aqui, no parágrafo 1º, o legislador trouxe o seguinte: olha, você vai ficar dispensado de recolher IBS e CBS relativa aos fatos geradores no período ocorrido no caput, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, em relação a quem? Aos sujeitos passivos que cumprirem as obrigações acessórias previstas na legislação. Opa, se você cumprir a obrigação acessória, você vai ficar dispensado do recolhimento. Então, vamos lá. Opção 1, existe fato gerador, existe recolhimento, só que você vai pegar o valor que você recolheu e vai compensar com o valor das contribuições devidas no período. Ok, mas você tem a opção de nem recolher, de nem pagar nada. Como? Se você cumprir as obrigações acessórias que estão previstas na legislação. Atualmente, né, até agora a gente ainda não tem o regulamento, mas até o momento a única obrigação acessória que nós temos decorrente da reforma tributária
é a nota fiscal eletrônica. E a nota fiscal eletrônica com a adequação da nota técnica 2025-002, que foi expedida ali exclusivamente para adequar o documento fiscal à reforma tributária do consumo. Se você for aqui na nota técnica, vou mostrar para vocês, para a gente conseguir enxergar, né? Antes de falar dos eventos, deixa eu mostrar para vocês aqui, só aqui a capa, aqui ó, adequações da nota fiscal eletrônica e da nota fiscal de consumo a quê? A reforma tributária do consumo, tá? Então, essa nota técnica, ela foi publicada justamente para adequar o documento fiscal, que é a obrigação acessória à reforma tributária do consumo, tá? Então, até o momento que nós temos exatamente isso, ou seja, se eu cumprir o que está disposto, né, cumprir a obrigação acessória que está prevista na legislação, aí sim eu não preciso nem mesmo pagar IBS e CBS, ok? Então, isso é o que nós temos na norma. E então, o que é que a gente tem ali de possibilidade? Considerando que foram criados campos de CST e de C-Class-Trib, né, dentro do... Deixa eu mostrar para vocês aqui a nota técnica, que é o grupo IBS-CBS, esse grupo aqui, tá? Que é justamente onde nós vamos trazer as informações do Imposto sobre Bens e Serviços e as informações da contribuição sobre bens e serviços, que são os novos tributos trazidos pela reforma tributária. A gente sabe que tem o IS também, mas eu tenho explorado muito o IBS e CBS, que é o que vai valer a partir de 26, tá? Esses dois campos aqui, ó, vamos lá, CST. CST é um termo que quem atua na área fiscal já conhece, que é o Código de Situação Tributária. Só que você já conhece o CST de ICMS, de IPI, de PIS, de COFINS, de IBS e CBS, são novos, né? São novos CSTs, não são as tabelas que nós temos até então, são tabelas novas que foram publicadas para se adequar a IBS e CBS. E além disso, temos aqui o C-Class-Trib, que esse sim é um código totalmente novo, que é o Código de Classificação Tributária de IBS e CBS, que foi criado para ser informado no arquivo XML e define a tributação daquela operação, tá? Então aqui nós temos o Código de Situação Tributária e aqui o Código de Classificação Tributária. Esses dois itens, né? Esses dois itens são totalmente novos dentro do nosso arquivo XML, dentro desse grupo que também é novo e até então não existia e que nasceu para adequar o documento fiscal à reforma tributária do consumo, justamente no que se refere ao cumprimento de obrigações acessórias, como está lá na Lei Complementar 214. Só que o que acontece? Primeiro, deixa eu mostrar para vocês o que a gente tem aqui no portal, as tabelas, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão. Então, aqui nós temos as tabelas de CST e de C-Class-Trib, tá? E observem que aqui eu tenho vários CSTs e eu vou descer e a gente explora isso um pouquinho mais lá no treinamento, mas aqui é só para vocês verem todas as opções de CST que eu tenho. Então, ela vai aqui do 000, aqui, até o 830, tá? E óbvio, vai pulando, não são 831 CSTs não, mas a gente tem as opções aqui. E aí, aqui dentro, eu tenho os C-Class-Tribs que correspondem a esses CSTs. Então, o C-Class-Trib 000001 só pode ser usado para o CST 000, tá? Isso aqui, inclusive, é regra de validação, que lá no treinamento a gente explora também. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Considerando essa necessidade de adequação dos documentos fiscais já para 2026, né, ou seja, daqui a 4 meses mais ou menos, qual é a ideia genial que as pessoas estão tendo, né? E muitas vezes, repito, impulsionada pelos próprios empresários que não têm noção da dimensão dessa adequação dos documentos fiscais. Olha, faz o seguinte, para a gente não ter trabalho, como se eu declarar em 26, se eu preencher essas informações em 26, eu não vou ter que pagar IBS e CBS, preenche tudo com o CST 000 e preenche tudo com o C-Class-Trib 000001. Porque assim a gente cumpre a obrigação acessória e aí não vai precisar pagar IBS e CBS em 2026. Então, essa é a ideia, né, das pessoas que estão aí pensando nisso como uma alternativa para não deixar de cumprir o que está disposto na Lei Complementar 214 e, ao mesmo tempo, ficar livre ali do pagamento de IBS e CBS em 2026.
Mas veja, aqui, e aí eu vou voltar para a nota técnica, só para vocês verem, aqui eu vou levar para a parte dos eventos, porque é onde ele deixou muito claro, né? E serve de parâmetro também para destaque. Eu acho que eles não colocaram nada no destaque, pensaram assim, nossa, é muito óbvio que tem que informar certo, né? Que não pode informar qualquer CST. Mas os eventos pode ser que as pessoas não queiram informar direito, então eu vou falar só dos eventos. Se ele está falando dos eventos, isso se adequa a tudo. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo a nota técnica. Estão. Pronto. O que é que ele trouxe aqui, né, em relação aos eventos? Deixa eu pegar minha caneta. Pronto. Quando ele trouxe, os eventos também são uma novidade, entre aspas, trazidos aí pela nota técnica como obrigatório para cumprimento de obrigação acessória. E por que entre aspas? Porque a gente já tinha alguns eventos já, né? Quem trabalha no departamento fiscal já conhece eventos do documento fiscal eletrônico como carta de correção, como conhecimento de transporte, que fica atrelado ao documento fiscal eletrônico como um evento. O cancelamento de uma nota é um evento, né? Então já existem eventos no universo do documento fiscal eletrônico. Só que os eventos, eles deixam de ter um caráter meramente informativo e passam a ter um caráter agora muito mais de geração de débito ou crédito dentro da apuração assistida. E depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso para a gente falar e explorar um pouco mais os eventos. Mas no treinamento, isso já tem lá bem detalhado, explicando os impactos, né, do registro ou não registro de eventos. E aqui, quando ele trouxe os eventos, até porque existia essa dúvida, né? Eu vou precisar fazer os eventos em 26, já que não vai ter pagamento em 26, eu vou ter que informar os eventos. E aí, na nota técnica atualizada, que saiu agora em julho, ele já trouxe o seguinte, olha, vamos lá. Os eventos, eles integram o quê? As obrigações acessórias do IBS e da CBS. E onde é que fala de obrigação acessória? Na Lei Complementar 214, que fala que se você não cumprir, você vai ter que pagar esses tributos, ok? Então, esses eventos, eles são indispensáveis para a correta apuração dos tributos e de créditos do imposto. Eles visam a garantir a integridade e a rastreabilidade das operações realizadas pelos contribuintes, servindo como base de dados e controle de transparência do novo modelo tributário. O que é mais legal aqui, né? Ele trouxe tudo isso, uma introdução, mas depois ele vai falar para a gente o seguinte, olha, deixa eu ver se eu estou na frente do texto, deixa eu baixar um pouquinho. Pronto. De acordo com o artigo 348, parágrafo 1º da emenda constitucional, e olha que aqui ele já trouxe o texto constitucional, porque quando eu li para vocês, eu li o texto da 214, né? Na própria Constituição já está dizendo isso. O quê? A mesma coisa que a gente leu na 214. Olha, os contribuintes estarão dispensados do recolhimento do IBS e da CBS relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2026, desde que cumpram integralmente as obrigações acessórias previstas na legislação. Então ele está falando, ó, se você cumprir, você vai ficar dispensado do pagamento de IBS e CBS. Nesse contexto, a apresentação correta, olha o que ele está falando para a gente aqui. A apresentação correta e tempestiva dos eventos, né? Ele está falando aqui dos eventos, mas leia-se também do CST e do CECLASTRIB, né? Que também é cumprimento de obrigação acessória. Eu peguei a parte dos eventos porque ele está deixando muito claro, ó. A apresentação correta e tempestiva dos eventos mencionados nesse item é condição essencial para que o contribuinte possa usufruir da dispensa do recolhimento dos tributos nesse período de transição. Olha só, se você não informar corretamente, se você não informar tempestivamente, você não vai estar dispensado. Está escrito na nota técnica, tá? Então, assim, e aí ele já deixa claro aqui, ó, o não cumprimento dessas obrigações poderá implicar na perda desse benefício, sujeitando o contribuinte ao recolhimento normal dos tributos devidos. Olha, mais claro do que isso, eu não sei como a gente conseguiria levar essa informação mais claro do que está escrito na nota técnica. Então, se você não fizer a apresentação correta e tempestiva das obrigações acessórias, dentre elas os eventos, que é o que está escrito aqui, né, nesse trecho especificamente da nota técnica, você vai ficar sujeito ao recolhimento normal desses tributos.
né? E você vai perder o benefício de deixar de recolher IBS e CBS em relação aos fatos geradores que existem no ano de 2026 e só estão sendo dispensados de recolhimento única e exclusivamente pelo cumprimento das obrigações acessórias. Então, para mim aqui está muito claro, né, que você precisa informar CST, Seclestrib, evento e toda e qualquer obrigação acessória em conformidade com a própria operação. Né? Não vai adiantar, eu vou registrar todos os eventos, por exemplo, mesmo que eu não tenha obrigação, só para ter certeza de que eu registrei e vou ficar livre de IBS e CBS. Não vai adiantar. Não vou registrar nenhum evento, porque como não vai ter recolhimento, não preciso de reflexo disso na minha apuração assistida, então não vou registrar, porque como não vai ter pagamento, eu não preciso fazer isso. Vai ter que recolher IBS e CBS. Tá? Então, para mim, aqui está muito claro, né? Não bastasse a própria Lei Complementar 214, a nota técnica, já mostrei a lei para vocês, né? E a emenda constitucional, né? Que a nota técnica, inclusive, referencia a emenda constitucional. Então, não bastasse o texto da emenda constitucional e da Lei Complementar 214, a própria nota técnica está deixando claro para você que não cumprir a obrigação acessória vai te sujeitar ao pagamento de IBS e CBS em 2026. E aí você pode falar para mim assim, olha, Jéssica, tudo bem, eu recolho e eu compenso com PIS e COFINS, né, o que está escrito na complementar, né, na Lei Complementar 214, nem isso que está escrito, é o que está escrito, tá? É o que está escrito. Mas se você quiser, né, não cumprir as obrigações acessórias, você faz o recolhimento e você compensa com PIS e COFINS. De alguma forma, você não tem mesmo dispêndio, ônus, né? Dispêndio até tem. Você paga, mas você compensa. Então, seria o valor que você pagaria de PIS e COFINS mesmo. Agora, me fala o seguinte, se você não destacar corretamente, como é que você vai saber quanto você tem que pagar de IBS e CBS? Primeira pergunta, né? Então, como é que você vai saber quanto você tem que pagar para compensar com o PIS e COFINS se você não classificar corretamente as suas operações, né? Com o CST de tributação integral, no que realmente existe tributação integral, com o CST de tributação com redução de alíquotas, se você não tiver que pagar, né? Redução de alíquota não, redução de base. Deixa eu voltar. Não, redução de alíquota mesmo, perdão. Redução de base é no ICMS. Então, aqui eu tenho, deixa eu voltar na tabela de Seclestrib aqui, e de CST. Então, se você tem, por exemplo, uma operação sujeita a alíquota reduzida, né, e você deveria, por exemplo, classificar aqui, e você vai e classifica aqui, como tributação integral, você vai destacar IBS e CBS mais do que você efetivamente devia naquela operação. Então, como é que você vai saber quanto você tem que pagar para compensar com PIS e COFINS, percebe? Então, é como se fosse uma cadeia, né? É uma coisa que depende da outra. E ainda tem outra coisa. Imagina que você, acreditando que não precisaria destacar, né? Você simplesmente deixa de fazer isso no ano de 2026 inteiro, ou destaca com todo o tributado integralmente, por exemplo. E aí, quando chegar lá em 2030, por exemplo, abre-se uma fiscalização para verificar e nota que você não cumpriu a obrigação acessória, afinal, você não destacou corretamente o CST e o Seclestrib. Eu até brinquei na minha rede social, né? Só um parêntese aqui, contei uma história lá, que era muito comum que na minha infância, né? Na minha época de infância, eu morava numa cidade pequena, e era muito comum que crianças fossem ao mercado, à venda, né? Hoje em dia, cidade grande, a gente é até diferente, né? Cidades maiores, mais perigo, mas antigamente não, e principalmente cidades pequenas. Vai ali na venda e compra tomate, né? Eu fiz essa brincadeira. Vai ali na venda e compra tomate. Quantas vezes eu fui na venda comprar tomate, comprar farinha de trigo, enfim, comprar coisa. Minha mãe estava lá fazendo alguma coisa na cozinha e faltava alguma coisa e ela pedia que eu fosse até o estabelecimento comprar aquele item, né? E aí, por exemplo, se ela falasse, compre tomate, e aí eu ia super distraída, né? Ia na venda e chegava lá e falava, será que minha mãe falou o quê? Acho que foi cebola. E comprava a cebola e levava para ela a cebola. Quando chegava lá e ela olhava aquela cebola, ela falava, não pedi cebola, eu pedi tomate, né? A obrigação que você tinha era comprar tomate, você não cumpriu a obrigação. Então volta e vai lá na venda e troca por cebola. E aí a gente voltava na venda e trocava por cebola. E um meme que eu vi falava assim, a primeira humilhação da vida, né? Você voltar e falar assim, moço, eu comprei errado, né? Não era isso, era cebola.
E aí, você não cumpriu a obrigação, né? Eu fiz uma analogia falando sobre isso. Então, assim, se você deveria destacar corretamente algo como tributação com redução de alíquota e tributo cheio, você não cumpriu a obrigação. Então, imagina que lá em 2030 o fisco vem te fiscalizar e fala assim, olha, troca o tomate pela cebola, né? Então, e aí você não pagou IBS e CBS em 2026, porque na sua cabeça você cumpriu a obrigação, né? E ele vai falar para você que você não cumpriu, porque você não destacou corretamente. Agora imagina, se isso é em 2026, igual eu falei, né? Então eu vou compensar com PIS e COFINS, mas você não recolheu, e aí você vai ter que recolher fora do prazo e vai incidir, obviamente, todos os acréscimos legais decorrentes do recolhimento em atraso. E isso você não vai poder compensar com nada, tá? Porque isso aí é acréscimo, moratório, multa e juros decorrente do não recolhimento tempestivo dos tributos. Tá bom? Então, assim, para mim, não tem dúvida, você precisa destacar corretamente, classificar corretamente as suas operações, o mapeamento das operações e a classificação de CST e Seclestrib faz parte do seu cronograma agora de 2025. Você precisa fazer esse mapeamento e enquadrar nos CSTs, enquadrar nos Seclestribs e configurar o seu sistema e fazer os testes para verificar se quando você emitir a nota fiscal eletrônica vai dar algum tipo de rejeição. Se você é meu aluno, você obviamente está estudando as rejeições possíveis que tem na nota técnica lá no nosso treinamento, justamente para classificar tudo corretamente e evitar que sua nota seja rejeitada. Afinal, a depender do CST, você tem que informar novas tags, né? Então, se você informa, por exemplo, um CST com suspensão, você vai precisar informar o grupo de tributação regular. Tudo isso está dentro do treinamento, né? Muito grande para a gente falar aqui. Mas esse trabalho de mapeamento, né, das informações que você precisa destacar no documento fiscal corretamente faz parte do seu escopo, do seu cronograma de 2025. Se você ainda não fez, faltam 4 meses para você ter que destacar IBS e CBS nos documentos, então corre que você já está atrasado. Se você estava sem parceria aí no seu departamento, ou da sua liderança, ou dos seus colegas, pega esse vídeo e encaminha para eles, mostra que está escrito na nota técnica que você vai ter que destacar corretamente IBS, CBS, vai ter que fazer os eventos corretamente, né? Porque tudo isso impacta na apuração assistida e vai gerar os valores devidos corretamente de IBS e CBS para 2026, mesmo que não haja recolhimento. Isso se você fizer tudo como manda o figurino, né? Destacar corretamente, adequadamente para cada operação. E também não sai desse vídeo sem deixar um like, sem deixar seu comentário. Me conta se você já fez todo o seu mapeamento, as classificações. Compartilha aqui sua experiência comigo, que eu vou amar saber interagir com vocês nos comentários, tá bom? Então, assim tá dado o recado. Já fica aqui, acompanha o nosso canal também, se inscreve, porque tá vindo muito vídeo sobre reforma tributária, né, que a gente tem que correr nesses últimos 4 meses para se adequar aí ao que tá vindo, a esse mundo novo, a essa era nova da tributação do consumo.